Olá, internet! Bem-vindos ao Jama Geral, um canal dedicado à tecnologia, à educação e à fotografia. No vídeo de hoje, trago para vocês a aula de Inglês Instrumental 1. Inglês Instrumental é muito útil para quem quer fazer prova de mestrado, doutorado, para quem quer desenvolver um pouco a leitura do inglês. Eu espero que vocês gostem. Hoje vou trabalhar com o texto How do bees fly? E vamos basicamente ver as palavras isoladas, a sua tradução isolada de uma forma possível, e depois veremos a tradução dessas palavras dentro do texto. Talvez aí teremos uma diferença, porque existe a tradução da palavra isolada, uma diferença da tradução da palavra que assume no contexto. Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá. Ele vai ser um pouco longo, porque vou trabalhar com as palavras e depois o texto. Espero que vocês gostem e um feedback para esse tipo de vídeo seria muito importante para eu continuar filmando. Ok, espero que vocês gostem e vamos à aula. Então, começando com a primeira palavra do texto, temos a palavra jokingly. Jokingly. Jokingly vem da palavra joke, que dá joking, você colocando o ing, e com ly, jokingly. Joke, contar piada, falar uma coisa engraçada. Quando você tem a palavra com um ing, você basicamente diz que ela é um verbo. A grande probabilidade dela ser um verbo. Então, por exemplo, o ing em inglês pode ser o infinitivo de contar piada, mas também pode ser o gerúndio, que é contando piada. Já quando você tem aí com o ly no final de jokingly, basicamente ele se transforma num advérbio e fica você falar alguma coisa de forma engraçada ou falar alguma coisa de forma que tenha um tom de ironia. Been. Been. Been vem do verbo be, verbo to be, que no passado é was e were, e que no particípio passado é been. Basicamente a tradução dele para texto seria sido ou estado. Lembrando agora, esse tipo de estudo que nós estamos fazendo aqui é muito útil, muito interessante para as pessoas que fazem ou precisam fazer inglês instrumental. Porque aqui você tem basicamente a palavra, depois você vai ter a relação dessa palavra dentro do texto. A próxima palavra, sad. Sad. Sad vem da palavra say, que é um verbo, que o passado dele é sad e o particípio passado dele sad. Se eu olhar somente a palavra sad, não é possível dizer se é um passado ou um particípio passado. Passado seria disse e um particípio passado dito. Somente vendo no texto para ver qual seria a possibilidade dele. O interessante é saber que sad é uma das formas do passado de say. Say é dizer, said, disse, dito. Sad é uma pronúncia que se aproxima muito da palavra sad, triste em inglês. Sad, triste, sad, disse. A próxima palavra que nós temos é engineers. Engineers. Engineers vem da palavra engine, motor, máquina. Depois da palavra engineer. Engineer, você tem engenheiro. Sempre quando a palavra em inglês termina em ER, ela basicamente tem duas funções. E a função que apareceu aqui nessa palavra é a função da pessoa fazer a ação que envolve o verbo. Uma ação para a máquina, seria o motor também, seria engenheiro. A pessoa que trabalha com isso. Quando você tem a palavra com S, engineers, aí você tem o plural da palavra, que seria então engenheiros. Proved. Proved. Proved vem da palavra prove, provar. Quando você acrescenta ed nas palavras, você transforma essa palavra em um passado ou um particípio. Provar poderia ser então proved, provou, provado. Como essa palavra já termina em E, você não colocaria mais um outro E na palavra e você acrescenta apenas um D, como foi o caso de proved. Bees. Bees. Bees vem da palavra bee, abelha. Bees está com S e é um S de plural. Cannot.
cannot. Cannot vem da palavra can, que é o can mais o not, que também você pode fazer uma simplificação, como essa que está no quadro de can't. Cannot, não pode. Can't, não pode. Você também poderia falar can not, separando as duas palavras, o can e o not. E normalmente você usaria na expressão que eu coloquei como exemplo, you can not only be interested in this, but also, você não poderia estar somente interessado nisso, como também. Então, na expressão não só, mas também, que seria no caso not only, but also. Nesse caso, você não iria juntar a palavra cannot, porque ela faz parte de uma expressão da expressão em inglês, que é not only, but also. Não só, mas também. Fly, fly. Fly, voar. Seemed, seemed. Seemed vem da palavra seem, que é parecer. Seemed, quando você coloca um ed na palavra, você passa essa palavra basicamente para um passado, ou particípio passado. Seem, parecer. Seemed, pareceu, parecido. Such, such, tal. Heavy, heavy, pesado. Insects, insects. Insetos é um S que está na palavra a mais, que é um S de plural. Ela vem de insect, inseto, insects, insetos. Short, short, curto, alguma coisa baixa. Wing, wing, asa. Beat, beat, bater. Should, should. Should é uma palavra que você usa para aconselhar as pessoas. Em termos de tradução, deveria. Se você tem o should em uma expressão, provavelmente você está aconselhando a pessoa alguma coisa. Able, able. Able, capaz. Geralmente ela aparece na expressão be able to be able to, ser capaz de. Enough, enough, o bastante, o suficiente. Lift, lift. Lift é uma palavra que indica um movimento para cima. Provavelmente no texto ela tem esse movimento. Algum movimento que vai, alguma coisa que vai levantar. Temos aí essa palavra que é usada em lift ou ride. Lift na Inglaterra, ride nos Estados Unidos para carona. E também lift na Inglaterra e elevator nos Estados Unidos para elevador. Discover, discover, descobrir. Filmed, filmed. Filmed vem da palavra film. Film, filmar. Filmed, filmou, filmado. Sempre que você acrescenta ed nas palavras, você vai indicar que essa palavra foi para o passado ou para o particípio passado. Como essa não terminou em e, como nas duas anteriores, foi necessário acrescentar o ed. Hovering, hovering. Hovering, pairar. Como ela está acrescentado de ing, ela vem da palavra hover, que dá a palavra hovering. Sempre que a palavra estiver com ing, ela basicamente vai admitir dois tipos de tradução, que é pairar ou pairando. Pode ser o infinitivo, pairar, e pode ser o gerúndio, pairando. Às vezes também vai formar adjetivos, verbos, substantivos. Frames, frames. Frames vem da palavra frame, que está acrescentado a um S de plural. Frames são quadro, frames, quadros. Says, says. Says, diferente de outras palavras, ela está acrescentado um S, só que não é um S de plural, é um S de singular. Ela vem de say, que dá says. Sempre quando você tiver um S
acrescentado em um verbo indica que é a terceira pessoa do singular e por isso admite apenas um tipo de tradução. Por exemplo, ele diz, ela diz, technique, technique, técnica. Unusual, unusual. Unusual vem da palavra usual, comum. Unusual, incomum. Então o N antes da palavra para acrescentar, para indicar negação. Sweeps, sweeps. Sweeps da mesma forma que says, vem do verbo sweep. Então se você acrescentar um S no verbo, significa que esse S vai ser de singular, indica que é terceira pessoa e por isso vai ter apenas uma tradução. Sweep vem de vassoura. A gente formando um verbo com vassoura, varrer. Como tem o S de terceira pessoa, varre. Ele varre, ela varre. No texto ela está na expressão sweep back, que dá o sentido que a gente pode imaginar quando você pega a vassoura e varre de um lado para o outro, que vai dar mais ou menos essa tradução no texto. Back. Back. Back significa alguma coisa para trás, costas. Arc. Arc. Arco. Then. Then. Então. Flips. Flips. Flips também é um verbo que está com S de terceira pessoa. Sempre que temos um S em um verbo, significa que é terceira pessoa e isso significa que é um singular. Flip, virar, como está com S, vira, ele vira, ela vira. Over. Over. Over significa, como é uma palavra solta, pode ser aproximadamente, acima de... precisaríamos ver essa palavra exatamente no texto para sabermos a tradução dela. Returns. Returns. Returns é um verbo que tem S, é um S de terceira pessoa e por isso é um singular. Vem de return, retornar. Returns, retorna. Aí quando tem um S no verbo de terceira pessoa, admite só uma flexão no verbo. Por isso que eu falo que admite uma tradução apenas. Times. Times. Times, apesar de ter S, não é nem singular, nem plural, é simplesmente vezes. Temos a palavra time, que é tempo, times, vezes. Like. Like. Like pode ser como ou gostar. Para saber a tradução exata da palavra, teríamos que verificar no texto. E em sequência vamos fazer isso. Propeller. Propeller. Propeller vem da palavra propel, que dá propeller. Propeller está acrescentado de uma R, então significa que, como eu disse anteriormente, toda vez que a palavra estiver acrescentada a R, ela tem duas funções. Uma função é de fazer a ação do verbo. Então, propel, girar. Então, alguma coisa que gira, hélice. Propeller, S. Eu até marquei aqui a sílaba mais forte dela, porque ela termina em consoante, vogal consoante, e a última parte da palavra, a última sílaba da palavra, é a parte mais forte, é a sílaba tônica da palavra. Por isso que o L foi dobrado, propeller. Se essa palavra fosse pronunciada como propel, aí eu não dobraria o L. Mas como a pronúncia dela é propel, a última sílaba é mais forte, eu vou dobrar o L para acrescentar o R. Where. Where. Onde? Blade. Blade. Lâmina. Rotating. Rotating. Rotating vem da palavra rotate, que é rodar. Rotating pode ser também rodar ou rodando. To. To também é uma pronúncia muito próxima do número 2, to. Mas nesse caso aqui, to vai ser também. Explains. Explains. Explains vem da palavra explain, explicar. Explains está acrescentado o S, que é aquele S de terceira pessoa em um verbo, então isso significa que é um singular. E admite apenas uma flexão no verbo, por isso que eu falo que ele tem apenas uma tradução. Explica, ele explica,
ela explica. Às vezes parece um pouco estranho termos um S em inglês significando singular, mas também em verbo. Isso em português acontece quando eu falo tu caminhas, tu explicas. Tu é um singular, só que não é usado no Brasil, mas também tem S no singular, como seria também a forma de explains. Research. Research. Research vem da palavra search, que é procurar. Research é você fazer uma procura mais detalhada, então pesquisar. Findings. Findings. Findings é uma palavra muito interessante porque ela tem um S e esse S delimitou essa palavra. Ela só tem uma tradução para ela. Primeiramente, vamos lá. Ela vem de find, encontrar, que da palavra finding, encontrar, e também pode ter a tradução de encontrando. Quando você tem a palavra findings, o ing também pode ser um substantivo, descoberta. Com o S, então, indica que são descobertas. Então, apenas olhando para a palavra findings, eu sei que isso é descobertas, porque eu não acrescento S em verbo no ing. Eu somente acrescento S para verbo quando for terceira pessoa do singular. Então, como o ing não tem S para verbo, eu vou colocar o ing eu vou colocar o S em um ing quando ele for um substantivo. May. May. May pode ser month, que é o mês de maio. Nesse caso, ele sempre virá escrito maiúsculo, independente da posição da frase, como também pode ser o verbo may, de poder. Nesse sentido, ele tem duas funções, que é prediction, você vai fazer uma previsão de algo que vai ou não acontecer. It may rain, pode chover, mas você não sabe se vai chover. Também ele pode ser usado como forma de politeness, de educação. Você quer pedir para fazer alguma coisa, você vai usar a palavra may, que é uma forma muito educada de se usar com as pessoas. Principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas que você não conhece. May I come in? Posso entrar? Redesign. Redesign. Redesign vem da palavra design, desenho, desenhar. Redesign, redesenhar, reprojetar. Build. Build. Construir. Maneuverable. Maneuverable. Maneuverable vem da palavra maneuver, manobrar. Maneuverable, manobrável. Aircraft. Aircraft. Aqui você tem duas palavras em uma, air e craft. Essa é uma palavra que você encontraria no dicionário, com certeza, mas se você não encontrar uma palavra no dicionário, no caso, quando você tem a junção de duas palavras, basta olhar uma primeira palavra, air, no dicionário, para você ver que é ar, e craft, talvez alguma coisa de arte, e você junta as palavras para ver se você consegue entender o sentido dela. Nesse caso, aircraft, que vem de aircraft, e da aircraft, que dá a mesma coisa de spacecraft, simplesmente aeronave, avião. Então, algumas expressões que eu tirei do texto. Temos, por exemplo, a palavra have proved. Você tem aqui dois verbos. Em termos de tradução limpa, sempre quando tivermos dois verbos, se o primeiro verbo é have ou has, a gente pode traduzir com apenas um verbo só. Por exemplo, have proved, você poderia traduzir como provou. Mas também poderia ser vem provando, depende muito do contexto. Vem provando, está provando, prova, tem provado. É uma tradução um pouco pesada em português. É claro que ela também é possível, mas é interessante analisar primeiro a frase para ver se a tradução tem provado cabe. Eu prefiro não usar essa tradução, eu prefiro usar prova, provou, vem provando. Heavy insects. Heavy insects. Aqui nós temos duas palavras que geralmente uma das regras, começa sempre pela última palavra e vem de trás para frente. Quando a tradução não der certo, que você vai mexer na expressão. Isso porque a última palavra é sempre a palavra que dá o sentido na frase, é a palavra mais importante. Então, nesse caso, você tem insetos pesados. Deu certo, não mexo mais na expressão. Se eu falar pesados insetos, até poderia ser, mas é bom lembrar que em português existe diferença de sentido. Por exemplo, quando eu falo homem grande e um grande homem. Por isso que é interessante sempre observar essa regra.
Se deu certo insetos pesados, deixa. Você não tem o S em pesados, porque o adjetivo não vai pelo plural, graficamente falando, mas em português, quando você faz a tradução, ele acompanha o substantivo no plural. A short wing beat. Então vamos ver aqui. Beat, bater, wing, asa, short, curto. De trás para frente, uma batida de asa curta. Se não ficou legal, mexa na instrução. Mexa na tradução. Uma curta batida da asa já seria uma tradução interessante. The insects, secrets. Começando sempre pela última, os segredos dos insetos. Aí você tem que acrescentar letras. No caso, quando você tem esse apóstrofo, indica que alguma coisa foi tirada, que seria The secrets of the insects. Aí você enxugou um pouco a frase, você tem os segredos dos insetos. Hovering bees, de trás para frente, as abelhas que pairam. As abelhas que estão pairando. Realmente você tem que acrescentar algumas coisas, às vezes tirar. O importante é que a expressão fique lógico em português. The bees technique, de trás para frente, a técnica das abelhas. Então o apóstrofo indica que alguma coisa foi faltando, que no caso, the technique of the bees, uma expressão um pouco mais formal, então a gente usaria the bees technique, a técnica das abelhas. The research team, o time de pesquisa. Deu certo? Deixa. Maneuverable aircraft, aeronave manobrável. Deu certo também. Agora temos em português, provavelmente, o texto. Esse é o texto. Deixa eu ler esse texto uma vez em inglês, depois a gente vê como é que seria a tradução dele. Então vamos lá, primeiramente lendo em inglês. It has jokingly been said that engineers have proved that the bees cannot fly. It seems that such heavy insects with a short wing beat should not be able to generate enough lift. To discover the insect's secrets, engineers filmed hovering bees at 6,000 frames per second, says new scientist. The bee's technique is designed as unusual. The wing sweeps back in a 90-degree arc, then flips over as it returns 230 times a second. It's like a propeller where the blade is rotating to, explains a member of the research team. The findings may help engineers redesign propellers and build more maneuverable aircraft. Pois bem, então vamos ver como será esse vídeo em português. It has jokingly been said that engineers has been said. Vem sendo dito, fala-se de que forma? De forma cômica, de forma irônica, que os engenheiros... Então, vem sendo dito de forma irônica que, geralmente em texto, quase sempre é que, não tem os, mas a gente tem sempre que acrescentar palavras, às vezes tirar, que os engenheiros have proved, provaram que as abelhas não podem voar. It seemed that such heavy insects, parece que, esse it aqui, ele está apenas ajudando seemed no inglês, porque o verbo em inglês, ele não vem numa frase sem um pronome. Então eu não posso falar em inglês diretamente está nublado. Está em português é um verbo, mas em inglês eu não poderia falar. Eu tenho que falar it is sunny. Então esse it tem essa função aqui. Então parece, no caso pareceu, porque o é de passado, pareceu que tal, ou parece que tais insetos pesados, apesar de estar aqui no passado, parece que a tradução em português no presente fica melhor. Parece que tais insetos pesados, com uma curta batida de asa, não deveria ser capaz de gerar um voo
esse enough, que é o suficiente, o bastante, talvez ele poderia cair aqui nessa tradução. Não seria capaz de gerar um suficiente voo, seria mais ou menos assim literalmente. Então, um inseto não deveria ser capaz de levantar voo. Para descobrir os segredos dos insetos, apesar de não ter a gente tem que sempre acrescentar, os engenheiros filmaram as abelhas que pairam no ar. Não tem ar aqui, mas talvez fica melhor se a gente colocar no ar. As abelhas que pairam no ar a 6.000 quadros por segundo, informa New Scientist, ou revista Novo Cientista. Apesar de says é dizer, mas como a revista não fala, a gente pode adequar o verbo no sentido de informar, publicar. New Scientist, a gente tem uma publicação aqui no Brasil, Novo Cientista, mas normalmente o nome próprio a gente não traduz, a não ser que a gente tenha um correspondente aqui no Brasil. Como tem uma revista, não sei se é a mesma, vamos então usar Novo Cientista. A técnica das abelhas é descrita como incomum. A asa sweeps back. Ela faz um movimento, ela faz um movimento, ela enverga em um arco de 90 graus. Então, flips over, ela vira e retorna. Então, ela vai e volta. Assim, flips over as it returns. Ela vai e volta, ou senão ela vira enquanto ela retorna. Aí fica a questão aí de estilo, ou para ficar melhor a tradução do português. Então, ela faz um movimento de vai e volta, flips over as it returns, apesar de não ser literalmente o que está escrito, que literalmente é flips over, ela vira e enquanto retorna. 230 vezes por segundo. It's like, da mesma forma o it foi usado para it seemed. It's like é como uma hélice, onde a lâmina está rodando também. Explica um membro do time de pesquisa. Their findings, suas descobertas, podem ajudar os engenheiros. Toda vez que você usar um may em textos, significa que é alguma coisa que não pode ser provada. Então pode ajudar os engenheiros, talvez pode, talvez não. Existe sempre uma dúvida quando você usa o may em texto. Então, essas descobertas podem ajudar os engenheiros a redesenhar as hélices e construir aeronaves mais manobráveis. Então esse é o texto, uma tradução mais ou menos explicada das palavras que foram faladas. É claro que talvez eu possa ter falado alguma tradução de alguma palavra que não foi exatamente aqui a tradução do texto, mas é assim mesmo, uma palavra tem uma tradução isolada, mas quando ela vai para o texto, ela assume a tradução de acordo com o contexto. Se você quiser pegar mais textos assim, você pode acessar esse site. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelos errinhos. Eu tentei colocar aí alguns erros que eu detectei no visor, mas é assim mesmo. Espero também que vocês compreendam que eu estou aprendendo a mexer com o vídeo e peço que tenham um pouco de paciência, que a tendência agora é que eu melhore um pouco a partir de então. Assim eu espero. Então, espero ver vocês em um próximo vídeo. E se realmente vocês tiverem gostado desse tipo de aula, apesar de ter sido um vídeo muito longo, me digam para que eu possa continuar fazendo esse tipo de aula. Até uma próxima.